Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para dar continuidade a esse assunto aí sobre polimerização em etapas, né? E, eu vou falar agora da teoria estatística, né? Sendo que, diferente do vídeo anterior, agora eu vou falar sobre a situação de desbalanço estequiométrico, tá? Então, aquela história da previsão, né? Dos diferentes tipos moleculares, né? Ou seja, moléculas de diferentes tamanhos, né? Numa situação em que se parte de um desbalanço estequiométrico, tá? Bom, uma recapitulação rapidinha aqui, né, que a gente fez no vídeo anterior. Quando a gente tem uma polimerização do tipo AABB, né, que a gente vai explorar no atual vídeo, porque normalmente quando se faz essa situação de desbalanço estequiométrico, né, parte dessa condição de monômeros AABB. Claro que a gente viu, né, que pode estabelecer um desbalanço estequiométrico usando reagente monofuncional, né? Mas no nosso caso aqui a gente vai usar o desbalanço apenas para esse tipo de polimerização, a ABB, tá? Então a gente viu que quando a gente ia começar a contagem ali, né, da probabilidade, digamos assim, toda vez que a gente pescava, ou seja, a gente começava pelo início da molécula, por uma ponta dela, né? Então, quando a gente pescava aquela ponta ali, a gente sempre tinha a probabilidade do grupo CA ou B de 50%, né? A gente viu isso, por quê? Porque a gente viu que partia de um balanço estequiométrico, né? Então, se tem balanço estequiométrico, a probabilidade do grupo C A é a mesma do grupo C B, né? Porque se some um A, some um B, né? Então, se tinha 30A no início e depois tem 10, então 20A reagiram, né? Então, a mesma coisa acontece com B, ou seja, sempre que tiver uma quantidade de grupos A não reagidos, vai ter a mesma de B. Né? Por quê? Porque tem um balanço estequiométrico, né? Então, ao pescar uma ponta de uma molécula ali, a probabilidade do grupo CA é a mesma do grupo CB, né? E de 50%. Né? E no nosso caso aqui agora, não vai ser assim. Por quê? Porque agora parte de uma situação em que há o desbalanço, né? Então, depois de um tempo de reação ali, ou mesmo sem reagir, né, a probabilidade do grupo CA é diferente da probabilidade do grupo CB, tá? Então, eu coloquei aí essa situação, né, em que você tem aqui 15 monômeros BB e 10 monômeros AA, né? Deixa eu só ver assim se fica melhor. Aqui está muito pequeno. Depois eu mudo para essa situação. Então, a gente parte desses monômeros aí, né? Então, assim, se tem 10 monômeros do tipo AA, então tem 20 grupos A, né? Se parte de 15 monômeros BB, então a gente vai ter 30 grupos, né? Do tipo B, né? Depois de um dado tempo de reação ali, a gente tem essa situação aqui, esse cenário, né? Então, se a gente fizer a contagem aqui dos grupos A atualmente, né? A gente vai ver que não reagidos, né? A gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, está aqui, Na igual a 12. E a quantidade de grupos B não reagida, né? Como a gente sabe que a quantidade de grupos A reagida é igual à quantidade de grupos B reagida, por aqui, matematicamente, a gente já dá para saber, né? Então, se tinha no início 20 A e agora tem 12, então 8 grupos reagiram A. Então, 8 grupos B reagiram, né? Então, 30 menos 8, 22. Né? Se a gente contar aqui, vai dar, né? Ou seja, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Né? Então, se a gente for pescar, como eu estava falando, eu estou usando esse termo aí, né? Uma ponta de cadeia aqui, a probabilidade do grupo ser A vai ser o quê? Vai ser a quantidade de grupos A existentes, né? Pela quantidade total de grupos, né, não reagidos no meio, né? Então, qual é a quantidade total de grupos não reagidos no meio? É a quantidade de grupos A mais a quantidade de grupo B não reagido, né? Que é A igual a 12, mais grupo B igual a 22, dá 34, né?
Então, se eu pegar uma ponta de cadeia e a ponta só tem grupos não reagidos, né, a probabilidade dela ser A vai ser o quê? A quantidade de A pela quantidade total de grupos não reagidos. Né? Então, 12 sobre 34. Né? E a probabilidade, ao se pescar um grupo B, vai ser o quê? A quantidade total de grupos B não reagidos pela quantidade total de grupos, 22 sobre 34. Ou seja, é NB sobre NA mais NB. Tá certo? Então, a gente vê aí que não é mais a história do 0,5 lá. A probabilidade é diferente, né? No caso aqui, né, 12 sobre 34 e B 22 sobre 34, ou seja, a probabilidade, quando você pescar essa ponta de cadeia aí, ela ser B, vai ser maior, por quê? Porque se parte de uma quantidade maior de grupo B, né? Se tem mais grupo B do que A no início, obviamente que a probabilidade ao pegar essa ponta de cadeia aí dela ser B vai ser maior do que de A, tá? Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem, né? Quando você pescar aquela ponta de cadeia lá, não vai ter mais essa história de 0,5. E sim, a probabilidade de CA vai ser o quê? NA sobre NA mais NB. E a probabilidade de CB vai ser o quê? NB sobre NA mais NB. Né? E o que é NA? É a quantidade atual de grupos não reagidos. E o que é B? A quantidade atual de grupos B não reagidos. Né? Porque como a gente falou, né, esses grupos não reagidos eles vão estar sempre nas pontas. Né? Ok? Bom, indo para esse próximo slide aí, olha só como é que é a história, né? Em vez do 0,5 que a gente tinha mostrado aqui, né? Que está aqui bem enfatizado aqui pela seta, né? Em vez dessa ponta, a probabilidade do grupo A e B, né? Ser 0,5, né? Agora a gente vai ter que colocar assim, a probabilidade do grupo CB é o quê? NB sobre NA mais NB. E a probabilidade dessa ponta ter um grupo A lá não reagido é o quê? NA sobre NA mais NB, tá? Então aí é uma coisa um pouquinho diferente da anterior, tá? Bom, um outro aspecto agora que eu quero chamar a atenção, né? A gente tem aquele mesmo cenário anterior, né? Vou até puxar aqui para mostrar, né? Ou seja, tinha 20 grupos A e 30B, ó, trouxe aqui aquele slide anterior, 20A e 30B, e depois de um dado tempo tinha 12 grupos A e 22 grupos B, tá? Não reagidos. Então o cenário aqui é o mesmo, né? Agora a pergunta que eu faço é outra, né? É a seguinte, aquela história de novo que eu tinha falado, né? Que se eu tinha 20 grupos A aqui no início, eu posso considerar, depois de um dado de tempo de reação, que esses 20 grupos A ainda existem ali, porém eu vou fazer a diferenciação entre reagidos e não reagidos, né? Então, quando eu faço essa pergunta aqui, dado que o grupo é A, qual a probabilidade dele ser reagido? Né? Então, ou seja, ao saber que o grupo é A, qual a probabilidade dele ser reagido? Então, vai ser o quê? A quantidade de grupos reagidos do tipo A pela quantidade total de grupos A. Né? Qual é a quantidade total de grupos A aqui? É a quantidade inicial, né, que é 20. Né? Então, ela permanece aqui 20, sendo que dividida entre reagido e não reagido. Né? Então, dado que o grupo é A, qual a probabilidade dele ser reagido? Então, dele ser reagido, exatamente, ó, ele vai fazer parte do amarelinho aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, é 8 sobre 20. Né? E outra forma de ver isso é o quê? A quantidade de grupos reagidos é quanto? É a quantidade inicial menos a quantidade atual. Ou seja, no início a gente tinha 20 grupos não reagidos e agora a gente tem 12 grupos não reagidos. É só contar as pontinhas vermelhas aqui que vai dar 12. Tá? Então, se a gente pega 20 menos 12, dá igual a 8. Né? Então, 8 é o quê? A quantidade de grupos reagidos. Né? E pegando isso dividido pelo número total de grupos A, que é 20. Né? Então, vai dar a probabilidade, ao se pegar um grupo A, dele ser reagido. Tá? E isso é a famosa conversão, como eu já tinha falado, né? A conversão P, que é o que? NA0 menos NA dividido pelo NA0, 8 sobre 20. Né? E no caso aqui, dado que o grupo é B, qual a probabilidade desse grupo ser reagido? Né? Então, se a gente observar aqui, como eu tinha falado, atualmente a gente tem 22 grupos B não reagidos. Então, quantos grupos B reagiram? Né? 8, né? Porque tinha 30 no início. Se tinha 30 no início não reagido, agora tem 22 não reagidos, então 8 reagiram. Né?
Então, vai ser o quê? 8 dividido pelo total de grupos B, né? Que é igual a 30, né? E aqui os 30 grupos B continuam, como eu falei, né? Sendo que parte reagiu e parte não reagiu. Então, dado que o grupo é B, né, a probabilidade dele ser reagido é o quê? É a quantidade de grupos reagidos do tipo B pela quantidade total de grupos B no meio, que é 8 sobre 30, tá? E esse PB aqui, eu já vou dar uma adiantadinha aqui, a gente pode fazer uma relação com o P, porque como eu tinha falado lá nos primeiros vídeos sobre polimerização em etapas, né? Quando você tem um desbalanço estequiométrico, né, o P vai se referir o quê? Ao grupo menor quantidade, né? E a gente convencionou aqui que o grupo menor quantidade é sempre o grupo A, né? Sendo que eu posso fazer uma relaçãozinha, né, desse PB, né, que é a probabilidade do grupo B ser reagida, com o P, que é o termo, assim, digamos assim, o termo mais usado, né, nas equações, né? A gente sempre vai usar P, né? Então, se a gente, eu vou adiantar esse slide aqui, a gente vai mostrar daqui a pouco que o PB, né, a probabilidade do grupo B ser reagido é igual a P vezes R, né, em que o R é o fator de desbalanço estequiométrico, tá? Que está aqui, né, 0 sobre NB0, tá? Então, isso aí é uma coisa importante, né? Porque daqui a pouco a gente vai representar apenas dessa forma aqui, tá? Então, o PB é igual a P vezes R ou R vezes P, né? Ou seja, é a probabilidade do grupo A ser reagido vezes o fator de desbalanço estequiométrico, tá? Então, isso aí é uma coisa importante para a gente. Ok? Então, agora passando para esse slide, né? Que eu tinha mostrado agora há pouco. Para que a gente coloque... Porque se eu colocar assim, NB sobre NA mais NB, NA sobre NA mais NB, né? É uma coisa muito genérica, né? Eu tenho que transformar isso aqui naqueles termos, né? Que eu até tinha falado, né, anteriormente para um outro vídeo, mais palpáveis, né? Ou seja, eu tenho que transformar esse NB aí em função de R, em função de P, né? Para que fique algo, né, dentro daquelas variáveis ali mais comuns, tá? Então, se a gente der uma olhada aqui nesse slide, ele é um pouquinho chato pelo fato de ter muita expressão matemática, né? Mas é bem simples, né, a abordagem que é dada aí, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, o NA sobre NA mais NB, né, que é a probabilidade, né, ao se pegar uma ponta dele ser A, né? E o NB sobre NA mais NB é o quê? É a probabilidade de, ao se pegar uma ponta de cadeia, ela ser B, né? E a gente tem também, como eu tinha mostrado, né, que a conversão, né, PA, que é igual à conversão P, né, que é o termo que a gente vai usar, é igual a quê? Numerador, a quantidade de grupos reagidos, que é NA0 sobre NA, né, dividido pela quantidade inicial de grupos A. Né. Se a gente fizer um rearranjozinho aqui, que é o seguinte, ó, passa o NA0 para vezes P ali, fica NA0 vezes P, e passa esse termo para cá negativo, né? Então fica NA0 menos NA0P, e passa o NA que está negativo aqui, positivo para o outro lado. Então vai ficar NA igual ao quê? Colocando o NA0 em evidência, 1 menos P. Tá? Então a gente fez esse rearranjo aí para definir o termo NA em função de variáveis mais palpáveis, né? Porque o NA0 vai sumir daqui a pouco aqui, tá? Qual é a probabilidade, né, de ao se tirar um grupo B, ele ser um grupo reagido? É o que? É a quantidade total de grupos B reagida dividido pela quantidade total de grupos B. O que é a quantidade total de grupos B reagida? É a quantidade inicial de grupos B menos a quantidade atual de grupos B não reagida. Então, suponha que você tinha lá 40 grupos B no início. E agora você tem 10 grupos B não reagidos no meio. Quantos reagiram? 30, né? 40 menos 10, 30. E é exatamente o que está aqui. Então, NB0 menos NB é o quê? A quantidade total de grupos B reagidos. Tá? Dividido pela quantidade total de grupos B. Né? E a gente conhece esse termo aqui, né, que é o fator de desbalanço estequiométrico, NA0 sobre NB0. Né? E a gente vai usar esse termo aqui na frente. Então, aqui, vamos lá. Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui em cima para a probabilidade do grupo A. Então, a gente passa o NB0 para cá, então fica NB0 vezes PB, e ele vai vir para cá negativo, então vai ficar NB0 vezes PB negativo.
né? E o NB que está negativo aqui, ele vem para o outro lado. Então vai ficar NB igual ao que? NB0 em evidência vai ficar 1 menos PB. Né? Sendo que agora a gente substitui o termo NB0 em função do NA0. Daqui, ó, passando o NB0 para cima, que NB0 é o quê? NA0 sobre R. Então vai ficar NB igual a NA0 sobre R, 1 menos PB. Tá? Sendo que tem um detalhe, né, que é nesse slide, melhor, nesse vídeo, inclusive já falei algumas vezes, né, que a quantidade de grupos A reagida é sempre igual à quantidade de grupos B reagida, né, considerando idealmente que A só reage com B. Né? Então, por exemplo, se você tiver 50 grupos A e agora tem 30 grupos A, 20 grupos A reagiram. Né? Então, isso quer dizer o quê? Se você tivesse, sei lá, 70B, agora você teria 50. Né? Por quê? Porque se 20 grupos A reagiram, ou seja, 50 para 30, né, foi porque 20B reagiram, então foi de 70 para 50. Tá? Então, isso aqui é a quantidade de grupos reagidos, né, essa diferença. Então, a quantidade de grupos A reagida é igual à quantidade de grupos B reagida. Né? Então, qual é o detalhe aqui, né? É que se a gente colocar esse termo, né, de... Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Se a gente colocar esse termo aqui, para o lado de cá, é P vezes NA0, né? Então, P vezes NA0 é igual a NA0 menos NA, né? Que é igual a NB0 menos NB. Então, a gente chega à conclusão o quê? Que P vezes NA0 é igual a PB vezes NB0, né? Conseguiram captar aí? Então, ó, passando o termo NA0 para cá, vai ficar NA0 vezes P. Isso é igual a NA0 menos NA. Sendo que NA0 menos NA é igual a NB0 menos NB. E o que é NB0 vezes NB? É PB vezes NB0. Então, a gente pode concluir que P vezes NA0 é igual a PB vezes NB0, que é exatamente o que está aqui. Então, o que é o PB? É P vezes NA0 sobre NB0, né? Ou seja, eu isolei o PB aqui, né, trazendo para o outro lado, né, o NB0 aqui para o denominador. Tá? E o que é NA0 sobre NB0? É R, né, que é o fator de desbalanço estequiométrico. Então, o que é o PB? É P vezes R. Tá? Então, como eu tinha falado anteriormente, né, o PB pode ser expresso, né, em função do P, né, por esse fator de correção aqui, que vai ser o fator de desbalanço estequiométrico. Então, PB é igual a P vezes R. Tá? Então, agora eu posso voltar para a equação do NB lá, né, e colocar NB é o quê? NA0 sobre R, que está aqui, a parênteses, 1 menos PB. Quem é o PB? PR. Tá? Então, agora eu posso fazer o quê? Eu posso somar NA com NB. Né? Porque o meu objetivo, como eu falei, é achar um termo adequado para representar esse denominador aqui, essa razão, né? NA sobre NA mais NB, e essa razão NB sobre NA mais NB. Então, agora eu vou somar NA com NB aqui. Então, vamos lá. O que é o termo NA? NA0, 1 menos P, está aqui. O que é o NB? NA0 sobre R, 1 menos PR, que está aqui. Tá? Então, se a gente colocar o NA0 em evidência, já que ele está nos dois termos aqui, né? Vai ficar 1 menos P, continua aqui. E no caso aqui, né, vai ficar 1 sobre R, por quê? Porque eu coloquei só o NA0 em evidência, né? Então eu passei o R aqui para dentro do parênteses, né? Então ficou 1 sobre R. E aqui o R vai cortar com o R que está multiplicando o P ali, e vai ficar só o P aqui dentro do parênteses, tá? Então, NA mais NB, portanto, fica o quê? Coloquei o NA0 de novo aqui, né? Repeti. Tirei o mínimo aqui do R. Então, R vezes 1R, que está aqui, né? Menos PR, que está somado com outro menos PR está aqui, de maneira que ficou menos 2PR, dividido por R, que é o mínimo, né? O mínimo aqui. Então, tirei o mínimo aqui, né? De novo. R vezes 1R está aqui. Né? O 1 está aqui, que é o termo do R. Então, 1 mais R. E o PR surgiu da adição os dois PR aqui surgiu da adição desses dois termos aqui, ó. R vezes menos P dá menos PR e R vezes menos P dá menos PR. Menos PR mais menos PR dá menos 2PR. Tá? Então, NA mais NB dá isso aqui, NA0, 1 mais R menos 2PR sobre R. Né? Então,
como eu já tenho a soma dos dois aqui, se eu quiser NA sobre NA mais NB, basta eu pegar aqui o que é o NA. NA0 1 menos P, dividido por NA mais NB. Né? Então, quando a gente divide aqui, tem uma razão, né? Vai ficar o inverso, né? Multiplicado pelo inverso. Então, vamos lá. O que é NA sobre NA mais NB? Coloquei o NA aqui, vezes o inverso do NA mais NB. Né? Então, aqui no denominador vai ficar NA0, 1 mais R menos 2PR, no numerador vai ficar R. Né? Tá? Então, vai cortar NA0 com NA0 aqui, então vai ficar 1 menos P vezes R, né? Aqui é 1 menos P vezes R, e no denominador vai ficar 1 mais R menos 2PR. Tá? Para o termo... Ainda dá para ficar assim? Deixa eu só voltar aqui. Tá. Para o termo NB, é o que? NB sobre NA mais NB, né? Como está aqui. Tá? O que é o NB? A gente encontrou aqui, né? NA0 sobre R, 1 menos PR. Né? Dividido por NA mais NB. Quem é NA mais NB? Está aqui. Sendo que, como a gente está dividindo um pelo outro, então vai ficar o inverso disso aqui. Né? Então, vou agora colocar assim, né? Então, colocando o inverso daquele termo lá, né? Então, o R vai ficar no numerador e no denominador vai ficar o quê? NA0, 1 mais R menos 2PR. Então, vai cortar NA0 com NA0, vai cortar R com R, de maneira que NB sobre NA mais NB é o quê? É 1 menos PR dividido por 1 mais R menos 2PR, tá? Beleza, então agora a gente encontrou, né, os termos que a gente estava buscando, né? Ou seja, o NA sobre NA mais NB está em função de P e de R. Né? Deixa eu só colocar assim que vai ficar um pouquinho maior, dá para ver melhor aí, tá? Então, de novo aqui, né? O NA sobre NA mais NB, ó, no resultado dele aqui, ó, a gente vê que está em função de R e de P, assim como o NB sobre NA mais NB, tá? Ok? Então, opa, mudei aqui. Em resumo, estão os termos aí, tá? Então, esses termos aí são as probabilidades de, ao tirar uma ponta, o grupo ser A. E esse em verde aqui é a probabilidade, ao pescar uma ponta lá, o grupo ser B. Tá? Agora, a gente vai trabalhar apenas com cadeias que têm ponta A não reagida, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa situação aí. Ok? Só ver se dá para olhar aí. Tá? R, 1 menos P, 1 mais R menos 2PR, que é exatamente o que está aqui. Né? R, 1 menos P, 1 mais R menos 2PR. Então, daqui para frente é muito semelhante àquela história lá que a gente fez para o vídeo anterior, sendo que, em vez de ser 0,5 aqui, a gente tem esse termão agora. Tá? Então, vamos lá. Para uma molécula de uma unidade de repetição, né? Então, a probabilidade de pescar uma molécula e ela ser A, a gente acabou de encontrar, né? Da ponta ser A, né? Então, se a ponta é A, a outra ponta vai ser A, né? Porque a gente está falando de polimerização A mais BB. Né? Se a ponta é A, ela pode ser não reagida ou reagida. A probabilidade dela ser reagida, que é a conversão, é P. A probabilidade dela ser não reagida é o complemento do P, né, que é 1 menos P. Então, a probabilidade da molécula ter uma unidade de repetição é a multiplicação desse termo com 1 menos P, que é exatamente o que está aqui. Né? R, 1 menos P, sobre 1 mais R menos 2PR, vezes 1 menos P. Né? Então, eu já fiz a multiplicação bonitinha aqui. Né? Quem realmente estiver estudando esse assunto, seria bom fazer essas multiplicações todas, né? Para fixar o assunto. Né? Uma temática dessa, ela não se aprende ela sem resolver exercícios, né? Então, eu não coloquei, não disponibilizei exercício aqui, né? Mas na disciplina que eu faço em sala, eu dou muito exercício, né, para os alunos e isso é fundamental, tá, gente? Para fixar esse assunto aí, tá? E só um detalhe que eu lembrei agora, né, que era para eu ter falado no início do vídeo. Na verdade, esse assunto aqui eu nem dou, porque eu considero ele dentro daquela história de um conteúdo para uma disciplina de 4 créditos de síntese, tá?
E eu acabo seguindo livros como o Bill Maher, como o Young, né? São livros, digamos assim, textos clássicos, né? Para polímeros, né? E em que eles realmente só tratam esse assunto para um balanço estequiométrico, né? Eles não tratam a teoria estatística para um desbalanço estequiométrico. Então eu também não faço isso, eu não trato. Né? Sendo que como eu estava mexendo muito com isso nesses dias e acabei que fiquei pensando muito nesse assunto aí, né? Eu achei importante colocar aqui, né, como um bônus a mais, né? Então quem quiser dar uma olhada e dar uma prolongada nesse assunto, né, eu dei uma adiantada nele aqui, tá? Ok. A gente já resolveu para o caso do próximo grupo ser não reagido. Agora, se o grupo é reagido, e a gente viu que ele é vermelho, né? A probabilidade de ele ser reagido é P. Ok. Então, se o grupo aqui é vermelho e ele está reagido, ele reagiu com o grupo B, né? Que aqui está azul, né? Ele reagiu com o grupo B. Se o grupo aqui é B, se ele reagiu com B, o próximo vai ser B. Agora, ele pode ser reagido ou não reagido, né? Se ele for reagido, a probabilidade é a tal PB que a gente falou anteriormente, né? Deixa eu só voltar aqui, né? PB, que é PR, tá? Ou, como eu tinha falado lá naquele slide anterior, né? Deixa eu ver aqui. Dado que o grupo é B, exatamente essa pergunta que eu estava fazendo agora. Dado que o grupo é B, a probabilidade dele ser reagido é PB. Né? E o PB a gente achou aqui que é o famoso PR. Né? Então, voltando para cá, né? Como eu tinha falado, você tinha um grupo vermelho aqui, o próximo é vermelho. Agora, ele pode ser não reagido ou reagido. Se ele for reagido, a probabilidade é P. E se ele reagiu com o azul. Se ele reagiu com o azul, o próximo grupo vai ser azul. Agora, ele pode ser não reagido ou reagido. Ou seja, dado que o grupo é B, a probabilidade de ele ser reagido é PB, que é o RP. E a probabilidade de ele ser não reagido é o complemento de RP, que é 1 menos RP. Tá? Então, para a gente encontrar moléculas de 2 unidades de repetição, a gente vai multiplicar essas probabilidades aqui, que é o que? R, 1 menos P, vezes 1 mais R menos 2PR, vezes P, vezes 1 menos RP, que é exatamente o que está aqui. Ó. O primeiro lá, que é a ponta da cadeia, o grupo vermelho reagido e uma ponta azul não reagida. Então, é a probabilidade dessas três aqui. Tá? Então, se fizer a multiplicação bonitinha aí, né, como eu disse, é importante que vocês façam, e fizeram uma separação aí dos termos, vai dar uma coisa exatamente assim como está aqui. Tá? Agora, se tiver 3 unidades de repetição, né, a gente vem por esse caminho aqui. Tá? E por esse caminho aqui é o seguinte, tinha uma ponta vermelha. A próxima ponta aqui é uma ponta vermelha reagida. Se a ponta aqui é vermelha e reagiu, ela reagiu com azul. Né? Se ela reagiu com azul, o próximo grupo vai ser azul. Né? Agora, pode ser um azul não reagido ou reagido. Mas como a gente está falando de moléculas de 3 unidades de repetição, né? Que na verdade, né, tem aquela história, na verdade é 1,5, né, porque tem que dividir por 2, mas não importa aqui, tá? Isso aí a gente faz no final, né? Então, se o grupo aqui é um grupo azul reagido, então a probabilidade de encontrá-lo é RP, né? Então, se o grupo azul é reagido, ele reagiu com o vermelho, então o próximo grupo vai ser vermelho. Se ele é vermelho, ele pode ser não reagido ou reagido. Né? Se ele for reagido, a probabilidade é P. Se ele for não reagido, a probabilidade é 1 menos P. Como a gente está falando de moléculas de 3 unidades de repetição, então o caminho vai ser esse aqui. Então vai ser esse aqui, vezes P, vezes RP, vezes 1 menos P. Exatamente o que está aqui. Tá? O grupão está aqui, vezes P, que está aqui, vezes RP, está aqui, vezes 1 menos P. Se a gente fizer todo uma multiplicação e arrumando os termos, vai dar isso aqui, tá? O último, né, que seria com 4 unidades de repetição, né, a gente vai para esse caminho aqui. 1, 2... Deixa eu só primeiro voltar para cá. Está um pouquinho maior, né? Então, 1, 2, 3, 4. Tá? Ok? Então, acho que a gente não precisa ficar falando todos os detalhes aí, né?
já dá para ver aí, né? Então vai ser o grupão, 4 unidades de repetição, vezes P, vezes RP, vezes P, vezes 1 menos RP, tá? Tá exatamente aqui. Tá ok? Se a gente fizer para 5 unidades de repetição, né? Vai sair multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, né? Então o último lá é 1 menos P como tá, né? O anterior é RP, que está aqui, o outro é P, RP. Tá tudo bonitinho aí, tá, gente? Eu fiz isso até 8 unidades de repetição, né? De maneira a achar um termo geral. O que eu vi aqui? Quando eu fui fazendo um por um aqui, eu vi que o grupo ímpar, né, com 3 ou com 5 unidades de repetição, ou com 7, eu posso representá-los sempre. Ó, só para dar uma olhada aqui, olha o quando tem 5 para quando tem 7. Né? Você vê que aqui ó, tinha R3 foi para R4. O outro era P4 foi para P6, o que era P5 foi para P7, o que era P6 foi para P8. Então foi pulando de 2 em 2 aqui nos P's, ó, de 4 para 6, de 5 para 7, de 6 para 8. O que era o R aqui, o que está elevando o R, de 3 foi para 4, né? E no denominador está igual, 1 mais R menos 2PR. Então o que eu pude fazer aqui? Eu pude fazer um termo geral, tá? E para o par, dá na mesma, também eu consegui achar um termo geral, tá? Só mostrar o slide anterior aqui que fica melhor de ver. Deixa eu só dar uma... Então, por exemplo, do 2 para 4, a gente vê ó, que aqui era R, passou para R2. Né? Aqui estava P menos P2, aqui passou P3 menos P4. Né? Então, aqui houve um acréscimo de 2 no numerador, né? Ou no expoente. Né? Então, estava 1, passou para 3. Aqui estava 2, passou para 4. Né? E aqui o outro R aqui está elevado a 2, agora está elevado a 3. Né? E o P que estava elevado a 2 aqui passou para 4, e o P que estava elevado a 3 aqui passou para 5. Tá? Pronto, esse por exemplo aqui dá para ver melhor. Né? 1 passou para 3, o 2 passou para 4, o outro estava 2, passou para 4. O 3 passou para 5, né? Então, o que eu pude fazer aí? Eu pude encontrar um termo geral, que é exatamente esse termo aqui, né? Ou seja, para um dado grau de polimerização ali da molécula, quando o termo é par, né? Ele vai ficar o R elevado a x sobre 2, né? Então, por exemplo, para uma cadeia com 2 unidades de repetição, né? O termo R aqui, ele vai ter que estar elevado a 1. Vamos ver se isso bate aqui, ó, com 2 unidades de repetição. Tá vendo aqui? Ó, o R está elevado a 1. Né? O P vai ser elevado a x menos 1. Então, se, por exemplo, fosse 2 unidades de repetição, né, aqui tem que ser 2 menos 1, 1. E o segundo P vai ser 2. Então, seria P menos P2. Vamos ver se bateu lá. 2 unidades de repetição, P menos P2, tá vendo? Se vocês fizerem isso tudo aí, vocês vão ver exatamente aqui é isso que eu estou falando, tá? Então, eu consegui encontrar um termo geral, né? E por que é interessante encontrar um termo geral, né? Porque assim a gente pode, por exemplo, colocar no Excel, alimentar, né, esse termo aí no Excel, e a gente pode fazer toda a distribuição, né? Todas as frações numéricas a gente pode determinar, tá? E como o Excel é uma ferramenta incrível, né? E a gente não precisa pensar num monte de número, né? Então, por exemplo, eu fiz esses 8 terminhos aí, porque acho que é importante a gente dar essa mastigada, né? E desses 8 termos eu pude comprovar, né, que existe um termo geral, né? Então, para o par existe esse termo geral e para o ímpar existe esse termo geral, né? Então, se eu coloco lá no Excel e faço uma varredura do X, do grau de polimerização, né, para o grau de polimerização até, sei lá, uns 10 mil, 5 mil, seja lá o que for, eu posso encontrar, né, a fração numérica, né, de cada tipo de molécula, né? Porque isso aqui no final das contas é isso, né? É a fração numérica, né? É a probabilidade, né? É a probabilidade de encontrar cadeias com uma unidade de repetição, com 2, né? Com 3, né? E a gente viu, né, que isso aí
é a fração numérica, né? Tá ok? Eu tô só dando uma relembradinha aqui, né? Quanto ao termo que eu usei na aula passada, né? Assim, quando eu falei, eu estava pensando aqui agora, né? Quando eu falei assim, a probabilidade ao se retirar uma cadeia, por exemplo, ela ter uma unidade de repetição, é o quê? É o número de cadeias com uma unidade de repetição pelo número total de cadeias lá dentro, né? É o nx sobre n, né, que eu falei na aula passada, no vídeo passado, né? Então, quando a gente pega essa probabilidade aqui, a probabilidade de encontrar uma cadeia com 3 unidades de repetição, né? Partindo de uma ponta... Opa! Essa aqui. A probabilidade de encontrar uma cadeia com 3 unidades de repetição. E a gente encontra esse termão aqui, né? Então, isso quer dizer o quê? Que é igual ao número de cadeias com 3 unidades de repetição dividido pelo número total de cadeias, né? Partindo de uma ponta vermelha, tá? Agora, indo para cadeias que, ao se pescar, ela tem uma ponta azul, ou seja, um grupo B, né? E aí a gente vai fazer o mesmo esquema. Se eu pesquei uma cadeia e ela tem um grupo B na ponta, o próximo grupo vai ser B. Então ele pode ser não reagido ou reagido. A probabilidade de um grupo B ser reagido é PB. E PB a gente achou que era igual a PR, né? Então, se a probabilidade dele ser reagido é PR, a probabilidade dele ser não reagido é o complemento de PR, que é 1 menos PR, né? 1 menos RP que está aí, né? Então, a probabilidade de, ao pescar uma cadeia, ela ter uma ponta azul, né? É essa aqui, né? E, portanto, a probabilidade de, ao pescar uma cadeia, ela ter uma unidade de repetição, né? Ou seja, de ser um monômero, né, do tipo BB, né, vai ser o produto dessa por essa, né, que está exatamente aqui, né, 1 menos PR sobre 1 mais R menos 2PR, que é o termo verde aqui, vezes 1 menos PR, que está aqui. Então, fazendo o produto aí, vai dar esse termo aí. Agora, a probabilidade de ao tirar uma cadeia, ela ter uma ponta azul e ter 2 unidades de repetição, né, vai ser exatamente esse caminho aqui, né, que é o termão vezes PR vezes 1 menos P, né, que está exatamente aqui. Então, a gente fazendo o rearranjo aqui, vai dar esse termo aí. 3 unidades de repetição, a gente vem por esse caminho, né? O termão aqui, vezes RP, vezes P, vezes 1 menos PR, que está aqui. Né? Um detalhe aqui importante, que se a gente comparar os termos pares, né, dessa situação aqui, né, em que uma ponta a ponta encontrada é do tipo B, né, a gente vai ver que esse termo geral é exatamente igual ao termo geral encontrado, né, para quando se pescava uma ponta lá e essa ponta era A. Olha aqui, para 2 unidades, RP menos P2, vamos ver lá? O RP menos P2, né? Ok? Mais R2 menos P2 mais P3, ó. Mais R2 menos P2 mais P3, certo? Então a gente vai ver aí, quando fizer um comparativo, né, dos termos, né, da probabilidade de quando a ponta é A e quando a ponta é B, quando a cadeia tiver números pares, né, de monômeros, né, de meros, né, que é o caso aqui, né, fazendo aquela ressalva, né, de que, na verdade, teria que dividir por 2, mas no caso aqui a gente está contando diretamente, 1, 2. Né? Então você tem uma ponta azul e a próxima ponta é vermelha. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4.
Uma ponta azul e a outra vermelha. Então, sempre que for par, uma ponta é azul, a outra é vermelha, tá? Sempre que for ímpar, para esse caso aqui, as pontas vão ser sempre azuis, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, né? Assim como, né, no caso do vermelho aqui, sempre que for ímpar, as duas pontas vão ser vermelhas, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, nesse caso aí, quando a gente compara, né, a probabilidade, né, da cadeia ter uma certa quantidade de monômeros, de meros, né, pares, né, a gente vai ver que a probabilidade é a mesma, né, para quando a ponta é azul, para quando a ponta é vermelha. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque se a ponta é vermelha, se ela for par, a outra ponta é azul, né? E no caso, partindo de uma ponta que é azul, a outra ponta vai ser vermelha. Obviamente que a probabilidade tem que ser a mesma, né? Agora, quando é ímpar, a probabilidade é diferente, né? A probabilidade é diferente de encontrar a próxima ponta azul, né? Ou seja, de eles ter as duas pontas azuis é diferente da probabilidade de ele ter as duas pontas vermelhas. Isso faz todo sentido se a gente parar para pensar um pouquinho. Porque se você tem excesso de azul, é de se esperar que a probabilidade seja maior de encontrar cadeias com as duas pontas azuis do que cadeias com as duas pontas vermelhas, né? Então, obviamente que a probabilidade de encontrar cadeias com pontas azuis, no caso aqui que é o reagente, que é o grupo em excesso, ela vai ser maior do que a probabilidade de encontrar cadeias com pontas vermelhas, tá? Agora, a probabilidade de encontrar uma ponta vermelha e uma azul, obviamente que partindo de um jeito ou de outro, ou seja, do primeiro grupo encontrado ser azul ou vermelho, tem que ser a mesma, né? Então, é exatamente isso que eu confirmei, né? Quando eu fiz esses cálculos aqui, né? Multiplicando tudo aí, né? Aí a gente encontra... Ou seja, gente, eu não vou me prolongar muito, porque é só sair multiplicando aqui, tá? Multiplica esse por esse, por esse, por esse, por esse, você encontra 4 unidades. 1, 2, 3, encontra 3 unidades. 1, 2, 2 unidades. É só multiplicar as probabilidades, tá? Só vou colocar aqui para maximizar, né? Para caso alguém não tenha visto, né? Vai dar para ver melhor. 8 unidades, né? 7 unidades. Só é sair multiplicando as probabilidades aqui que você encontra, tá? De maneira que eu encontrei um termo geral para quando é par, que se a gente comparar com o anterior lá, a gente vai ver que é o mesmo termo, tá? Quando é par. O Rx sobre 2 mais 1, né? E está aqui também, quer ver? Rx sobre 2 mais 1, menos p elevado a x, mais p elevado a x mais 1. Menos p elevado a x, mais p elevado a x mais 1. Então, a probabilidade, quando é par, é igual. Para ímpar, não. Para ímpar, o termo é diferente, tá? Se a gente fizer um leve comparativo aqui, ó, Rx menos 1 sobre 2. Vamos olhar lá para o outro? Rx mais 1 sobre 2. Já deu diferente, tá? Então, a probabilidade de encontrar cadeias com duas pontas azuis é maior do que a probabilidade de encontrar cadeias com duas pontas vermelhas, né? Usando essa convenção aqui, que o azul está em excesso, tá? Ok, então o que você faz? Você vai alimentar isso aqui no Excel, né? Quando o termo é 1, ou seja, quando o grau de polimerização é 1, quando o grau de polimerização é 3, quando o grau de polimerização é 5, 7, 9, 11, 13, você vai usar esse termo aqui, né? Fica muito fácil no Excel, né? Ok? Então, existe uma situação, né, muito comum para esse tipo aí de polimerização, e quando você coloca o excesso, é muito provável que você busque o consumo total do reagente em menor quantidade, né? Então, se você busca isso, a probabilidade de, ao se pescar um grupo lá, uma ponta de cadeia, ela ser A, vai ser 0, né? Ou seja, as pontas de cadeia só vão ter grupos azuis. Por quê? Porque a gente acabou de falar que a gente está considerando nesse caso aí que todos os grupos em menor quantidade eles já reagiram,
né? E isso é uma situação muito comum quando você usa excesso. Tá? Quando você usa excesso, em muitas situações, espera-se que tenha o consumo total do reagente em menor quantidade. Né? E aí acaba virando um caso particular dessa situação que a gente desenvolveu aqui. Ou seja, esse termo aqui... Deixa eu voltar para cá, né? Deixa eu tirar a minha exclusividade aqui, né? Então, essa situação aqui não ia acontecer mais, tá? Tá ok? Por quê? Porque você não ia encontrar mais ponta vermelha, porque todos os grupos reagiram, né? Então, a gente só ia encontrar azuis, tá? E seria exatamente essa situação aqui, ok? Que situação é essa aí? A gente ia ter sempre grupos azuis na ponta, ou seja, se todos os grupos vermelhos reagiram, toda vez que eu pescasse uma ponta de cadeia lá, ela ia ser azul. Né? Se ela é sempre azul, então qual a probabilidade de, ao pescar uma cadeia lá dentro, a ponta ser B ou azul? É 100%, né? Então esse termo aqui ele tem que virar 1. E como é que ele vai virar? É só fazer um cálculozinho aqui que é o seguinte. O que é o P aqui para essa situação? O P seria igual a 1. Por que o P é igual a 1? Porque o P é a conversão do reagente em menor quantidade. Como o reagente em menor quantidade reagiu, né? Ou seja, o grupo em menor quantidade, que é o vermelho, ele reagiu totalmente, então o P é igual a 1. Então aqui no numerador, em vez de ser 1 menos PR, vai ficar 1 menos P, tá? 1 menos P. Então, opa, não sei o que eu falei, tá? Não sei se eu falei correto, mas eu voltei aqui, né? Só recapitulando. Se houve o consumo total do reagente em menor quantidade, o P é igual a 1. Então, o numerador aqui vai ser 1 menos R, tá? Eu fiquei com a impressão de que falei 1 menos P. Vai ficar 1 menos R no numerador. No denominador, vai ficar o quê? Substituindo o P igual a 1, vai ficar 1 mais R menos 2R, que é 1 menos R. Então, 1 menos R no numerador e 1 menos R no denominador. Então, é a razão entre dois termos iguais. Então, isso dá 1. Né? Então, dá toda a lógica aí, né? Então, deu exatamente o que a gente espera. Né? Então, a probabilidade aqui vai ser 1. Então, aqui ficaria 1. Né? Agora, se o grupo é azul, o próximo grupo também vai ser azul. Ele pode ser reagido ou não reagido. Né? Se ele é reagido, seria PB. E quem é o PB? É PR. Mas quem é o P é 1, portanto é R. Entenderam? Então, se o grupo é reagido, a probabilidade de ser reagido é PB. Sendo que a gente viu ainda há pouco que o PB é igual a PR, mas a gente viu também que o P é igual a 1 para essa situação. Então, aqui vai ser R. Se é R, a probabilidade dele ser não reagido é o complemento de R, que é 1 menos R. Né? Então, aí a gente encontra a probabilidade de encontrar... aí a gente encontra a probabilidade da cadeia, ao tirar lá, ela ser monômero. Vai ser o quê? 1 vezes 1 menos R, que dá 1 menos R. Né? A probabilidade de encontrar cadeias dessa situação aqui, com 2 unidades de repetição, ela vai ser 0. Por que 0? Porque, nesse caso, teria que ter o quê? Um grupo B não reagido, o próximo grupo ia ser um B reagido. Se ele reage com A. O próximo grupo A vai ser ou não reagido ou reagido. Mas a gente acabou de dizer, fixou uma situação aqui de reação total do grupo A. Então, não pode ter essa situação. A probabilidade do grupo A ser não reagido é 0. Então, essa situação aqui seria 0. Então, você iria por esse caminho aqui. Então, ela só vai ter o quê? Cadeias com número ímpar de unidades de repetição. 1, 3, 5, 7, tá? Então, para ser 3, seria o quê? 1 vezes R vezes 1 menos R. Então, seria R vezes 1 menos R. De ter 5 é 1 vezes R vezes 1 menos R. Né? R2 vezes 1 menos R. Tá ok?
e por aí vai, tá? Então aí a gente tem um caso particular, né? Em que ao ter o consumo total do reagente em menor quantidade, você vai ter sempre cadeias com um número ímpar de unidades de repetição, né? E todas as pontas vão ser só grupos azuis, tá? Bem interessante isso aí. E aqui eu coloquei só para mostrar, né? Se você tiver o consumo total, né, do reagente em menor quantidade, você pode pegar qualquer cadeia aqui, ela sempre vai ter um número ímpar de unidades de repetição, tá? Porque aqui faltou um monômero, né? Interligando aqui, né? Mas vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, vai ser sempre ímpar, tá? Quando há o consumo total do reagente em menor quantidade. Tá ok? Então, o que eu posso fazer como resumo desse vídeo aqui? Eu fiz apenas o cálculo de probabilidades de frações numéricas, né? A gente poderia extrapolar para a fração máxima? Poderia, né? E eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Eu vou fazer isso lá para frente, tá? Eu vou deixar aqui como um bônus, mas lá para frente, porque realmente nem esse vídeo aqui era meu objetivo. Mas eu estava pensando que quando a gente tem uma polimerização AABB, que é o caso aqui, os monômeros eles tendem a ser de massas bem diferentes, digamos assim, né? Vamos pensar, até para ajudar no raciocínio, né? Então eles tendem a ter massas bem diferentes. Então quando eu tenho 3 unidades de repetição do tipo AA, BB, AA, essa massa vai ser diferente de quando tem BB, AA, BB. Apesar de numericamente dar no mesmo, porque tem 3 unidades de repetição, então a fração numérica ela ia pegar isso aí e considerar a mesma coisa, né? Quando você tem um desbalance estequiométrico, isso aí daria um erro razoável, né? Porque a probabilidade de encontrar uma do tipo BB AABB é muito maior do que encontrar uma AABB AA, tá? Então, como as massas são diferentes, isso vai implicar em frações mássicas diferentes. Apesar de fração numérica você tem que considerar como igual, né? Porque a fração numérica está levando em conta só o número de meros, né? E não as massas, né? Agora, para quando tem um balanço estequiométrico, isso é irrelevante, porque a quantidade de cada espécie vai ser igual, de maneira que, quando multiplicar pela massa do mero lá, isso aí vai ficar diluído lá e vai sumir. Não é nem diluído, na verdade, vai dar no mesmo, se você separar ou não separar. Mas quando há um desbalanço estequiométrico, o ideal era que realmente, quando fizesse a fração mássica, considerar 3 unidades de repetição do tipo AABBAA e 3 unidades de repetição do tipo BBAABB, né? Então você tem que levar isso em conta, porque senão vai dar um erro muito grande, tá? Ok, gente? Então eu vou fazer um videozinho aqui do Excel, né? Para mostrar essa questão aí das frações numéricas, a partir desse termo geral aí que a gente determinou, né? E deixar aqui, né, como complemento desse vídeo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Excel como um próximo vídeo, exemplificando, né, o cálculo, né, das frações numéricas quando a gente tem um desbalanço estequiométrico. Ou seja, eu vou transformar, né, numa planilha esse vídeo que eu acabei de fazer aqui para vocês. Tá? Então era isso por hoje. Uma boa noite para vocês. Tá? Até mais.